dê o like. O planeta depende disso. Cara, aquilo é bizarro, essa coisa dos persas, como eles são retratados lá e tudo mais, principalmente os Xerxes, né? E Tiquinho assim de preconceito, né? Bem pequenininho, assim. aquela coisa, né? Mas aí o que, indo pro 300 só, a questão, tipo, de Termópilas, como no filme eu acho que é muito exagerado, mas tem essa coisa da passagem, essa parada da batalha que teve das Termópilas, deles ficarem fazendo aquela estratégia ali. Os portões quentes, né? Os portões quentes, na verdade, existem até hoje. Era uma estrada estreita mesmo, que o menor número conseguia segurar. E aí rolou mesmo a traição, depois eles foram informados, né? Os persas foram informados por esse caminho por trás da montanha. Tá. Só que o que pesa, né, em relação à Esparta em si, é que eles não foram em nada defensores da Grécia. Na verdade, eles entregaram a Grécia na mão da Pérsia. Eita, porra. Ô, louco! Olha. Porque depois teve uma batalha entre gregos, né, entre atenienses e espartanos. E aí, para os espartanos conseguirem vencer os atenienses, eles foram fazer um acordo com a Pérsia. Eita! Eles foram até os persas para fazer um acordo, porque eles não estavam conseguindo aguentar a marinha ateniense. Aí o que os persas ofereceram em troca da ajuda? Todas as cidades da Jônia que ficavam na região da Turquia. Beleza, espartano, você quer a nossa ajuda? Tá bom. Então, agora você tem que me ajudar a te ajudar. Se a gente te ajudar a vencer, vocês assinam um tratado com a gente, onde a gente domina toda essa região da Turquia aqui. Cara. Show de bola. Beleza. Combinado. Foram 3 tratados. Isso foi por volta de 412 a.C. 3 tratados diferentes. Então, assim, os espartas o tempo todo literalmente entregavam a Grécia na mão dos persas e não queriam nem saber de lutar pela Grécia. O único ponto mais alto, que mesmo assim foi forçado, foi a Batalha das Termópilas lá com os 300. Eles não foram porque quiseram. Eles foram porque os atenienses foram até lá para convencer, para explicar sobre o perigo, então eles foram lutar. Então, Liberadores da Grécia é um dos maiores esculachos que tem. Caraca, e é muito foda que o filme termina justamente com uma puta fala, tipo assim, se não fosse isso, a nossa sociedade ocidental estaria sofrendo um mal graças ao esforço desses soldados. E aí, isso que é foda, porque tipo assim, aí o cara fala, mas vocês são muito idiota. Vocês estão pegando um quadrinho que é todo estilizado, um filme que é todo estilizado, e estão querendo dizer, mas não tá correto com a realidade. Sim, de fato, a gente sabe que o filme não tá correto, mas acho que é importante dizer qual que é a verdadeira história, né? Esse é que é o ponto, né? Porque assim, tá retratando um período histórico, cara, então você não pode retratar um período histórico com, assim, literalmente invertendo, colocando de cabeça pra baixo, né? E figuras históricas que existiram, né? É como, assim, claro que devido às proporções, mas é como se fosse fazer um filme de Segunda Guerra Mundial, onde o Hitler é um herói, entendeu? Porra, assim, tá ligado? Tá muito errado, não é tipo matar o Hitler num cinema pegando fogo, como foi no Bastardos Inglórios, que é um filme que tem licença poética, que brinca com a parada, mas todo mundo sabe que não foi assim, né? É tu literalmente mudar as coisas, como né? Mudar os lados. Né? Isso aí. E essa batalha que você falou aí, Miguel, é a Batalha da Plateia, né? Ela aconteceu um pouco depois da batalha, foi alguns 480, alguns meses depois da Batalha das Termópilas, né? E uma coisa interessante que Heródoto até fala, né? O historiador grego, ele diz lá no capítulo 9 do livro dele, ele diz que quando os espartanos estavam na frente dos persas, eles foram correndo para os atenienses, o general Pausanias, foi correndo para os atenienses, luta contra os persas, porque a gente tem medo dos persas. Caraca, história, velho. de fato, livro, tá escrito em Heródoto. Aí o que os atenienses fizeram? Beleza, a gente troca. Aí eles trocaram de posição, os atenienses ficaram na frente dos persas. Mano. Aí depois os persas voltaram para tentar enfrentar os espartanos. Aí os espartanos voltaram de novo para não lutar contra os persas. Então ficou esse vai e vem. Aí Mardônio, que era um general persa, começou a xingar os espartanos. Espartanos, para mim, vocês eram corajosos, mas vocês são covardes de não nos enfrentar. Cara, até o inimigo. Pensei que vocês iam nos enfrentar e vocês estão aí fugindo. Tá escrito em Heródoto, cara, isso. Caraca. Então, tipo assim, aí o filme seguinte é 300, que fala sobre Atenas protegendo a Grécia. Mas o nome do diabo do filme ainda é 300. Como é que pode? 300 e mais uns. Não tem um lance que os espartanos não só tinham medo, como eles denominavam eles de medo? Era tipo assim, os medos. Eu não sei se tinha um povo chamado Medo. Tem uma história assim, não tem? Tem. Então, na verdade, os medos, eles vêm antes dos persas, né? Numa sequência histórica, foram os babilônios. Aí os medos conquistaram Babilônia, né? Através de Ciro e tal. É um personagem muito conhecido na história. E aí a Pérsia meio que
surge de dentro da Média. Fazia parte do Império Medo, né? Sim, eu entendi, mas é que eu ouvi falar, não digo só dos Medos, mas eu já ouvi falar que os espartanos se referiam a eles como Medo, não como Medos. A palavra é a mesma escrita. Tá. Mas... Não. Assim, eu nunca ouvi falar sobre isso especificamente, mas o medo na sociedade espartana era um constante, assim. Eles não eram corajosos. Não tem registro, evidência histórica nenhuma de que Esparta era uma sociedade corajosa. Droga! Eu não suporto mais. Ela era uma cidade amedrontada. Então, o fato deles terem um treinamento brabo, né, desde a infância... É fachada isso? Fachada. Ué, cara, não permitiu... Tu tá me falando que era tudo caô e eles mudaram a história porque o pessoal olhou pro treinamento e falou, nossa, se os caras treinavam assim, eles deviam ser pica, né? E aí mudaram toda a história por causa disso. Propaganda, cara. Assim, os espartanos eram propagandistas sinistros, cara. Nossa, minha cabeça explodiu agora, porque assim, eu sabia de todas essas paradas, incongruências, de coisas que não faziam sentido, né? Tanto é também que no 300, o exército dos persas ali, eles são retratados como uns caras que só usam o saco de batata, né? São tudo burro, não sabe fazer porra nenhuma. Isso. Um exército ruim que não sabe batalhar, né? É assim que eles são retratados. E, obviamente, os 300 super fodas, os espartanos e tal. Então, eu sabia que a história não era bem assim, que os atenienses foram muito mais importantes do que os espartanos clamavam, né? Mas eu não sabia dessa covardia toda, velho. Isso aí foi de explodir a cabeça, velho. Você é um covarde, você é um covarde, você é um covarde. Não, mas assim, existem artigos, assim, não só... Por exemplo, tem um artigo muito interessante que tá até num site acadêmico chamado JSTOR, que fala sobre o medo na sociedade espartana. Aí o cara mostra como que esse treinamento, na verdade, era só um remédio pra lidar com o medo que eles tinham. Porque, olha só, os espartanos são colocados como libertadores da Grécia, né? Mas só de escravos gregos, os espartanos tinham na proporção de 18 escravos para cada cidadão. Nossa, ainda todos escravocrata. Eram tipo 8.000 cidadãos completos por volta ali do século V e de escravos messênios, que eram gregos, na antiga cidade de Messênia, quando rolou a Guerra de Troia. Então, aquele povo ali onde tem Agamenon e tal, eles eram os messênios, né? E aí Esparta teve uma guerra com eles e eles acabaram vencendo os espartanos e escravizaram aquela galera toda, que eram os ilotas, conhecidos como ilotas. Então, assim, os caras literalmente escravizaram um povo inteiro. Então não tem nada de libertador, cara. E não tem nada de tão heróico como é citado. Daí é muito bizarro, porque hoje em dia eu vejo um monte de coach, uns caras barbudos que fazem vídeo treinando e falando sobre trade, cara. E eles começam a colocar mensagens falando: tenha a mente de um espartano, enfrente seus problemas como se você fosse um verdadeiro espartano. E, cara... Não. Você é burro, cara. Que loucura. Não, isso é uma escrotice, assim, dá vontade de regurgitar. Assim, quando eu vejo, eu já vi isso aí rolando também. Porque historicamente não sustenta, cara. Não sustenta mesmo. Mas vamos ouvir PewCast agora e vai acabar isso aí, cara. É isso aí. Não, a gente tá aqui com essa missão. Vai acabar. O nosso principal herói, Tiagão, aqui. Lutando contra essa mentira maldita, cara. Vamos acabar com esses espartanos tudo. Não, mas assim, é uma coisa tão fácil, assim, de se constatar. Por exemplo, se você lê Heródoto, você já vê isso, né? Os espartanos... Porque olha só, como que pode os caras serem retratados daquele jeito, no final de 300, com a lança na mão, gritando, indo pra direção dos persas correndo, cara. Raul! Exatamente, cara. Correndo. Os caras estavam sujando a cueca. Se eles usavam cueca naquela época, eles estavam sujando a cueca. Simples assim. Foi por isso que o Zack Snyder botou aquela cueca de couro, pra não deixar escapar a merda, né? Porque os caras deviam estar cagados, né, velho? Ele tem toda a razão. E outra coisa, cara. Outra coisa, assim, interessante. Aí tem um geógrafo grego do século I, que era chamado de Pausanias também, que era o mesmo nome do general espartano, só que já era muitos séculos depois, né? Do século I. Quando ele narrou uma batalha entre tebanos e espartanos, cara, os tebanos literalmente dizimaram os espartanos, né? Dizimaram mesmo. Assim, Esparta acabou ali. Não existiu mais Esparta a partir daquela batalha de Leuctra. E o que rolou ali? O exército de Epaminondas não deixou os espartanos enterrarem seus próprios mortos porque eles eram conhecidos como pessoas que escondiam seus fracassos. Saquei. Então, o que Epaminondas, esse general, ordenou? Vai ficar todo mundo mortinho da
passivo aí no chão durante vários dias, pra todo mundo que passar ver que são espartanos mortos. Ô, louco, ninguém vai poder enterrar. Aí sim, cara. Porra. Olha que da hora. Ah, você foi foda. Essa tirada foi boa, hein? Muito foda. Boa. Não, e Tebas, cara, e a gente tá falando de uma cidade, assim, que nunca teve muita relevância historicamente, então, assim, mataram, acabaram, mais de 1000 espartanos morreram ali, e, assim, entrou em colapso Esparta também. Então, ao longo da história, Esparta sempre foi retratada como sendo traidora mesmo, tanto que os tratados que fez com a Pérsia, cara, tipo assim, Atenas queria ir pra porrada com a Pérsia, né, e os espartanos não queriam, não, peraí, deixa eles lá, né, pra que a gente vai... Os caras são meio piroca da cabeça, eles são meio malucos. Pra quê, né, não, a ateniense era assim, cara, quem que a gente tem que matar? É basicamente assim, alguém pedia ajuda, eles iam e ajudavam. Então, eu acho que por isso que Atenas criou tudo que ela criou, né? Ela basicamente criou uma civilização, né, cara? A verdade é essa. Esparta não criou nada. Esparta não criou nem soldados corajosos. Ele criou soldados bem treinados, mas que na hora do vamos ver, sujavam a calça. Simples assim. Assim, mas pelo menos criou esse monte de página de coach aí que eu acabei de falar, né? Eu quero que eles ouçam o grito da sua alma, o grito da sua masculinidade que tá aqui, e eles vão retribuir com o grito deles. Me dá essa voz! Cadê o grito de vocês? Só pra finalizar aqui, pra gerar uma explosão na cabeça de todo mundo que tá ouvindo e terminar em alto, bonito, Thiago, o que é mais efetivo? A espada longa medieval, que a gente conhece dos filmes e tal, ou a katana? Deixa eu pensar. Espada longa. Droga, Kill Bill! Poxa, Último Samurai. Tá cheio de fanboyzinho aí de katana, não, né? Não, mas eles vão aparecer agora. Eles vão aparecer.